Olá, amigos do canal AgroRussas. Mais uma vez, estamos aqui trazendo uma nova apresentação para vocês, uma nova videoaula. Agora nós vamos falar de um assunto interessante, né? Um assunto um pouco polêmico, que muitas vezes ocorre muita dúvida em relação aos colegas do campo, e eu fiz mais essa apresentação para a gente ter um cuidado, né? Que eu estou vendo aí colegas vendo animal com sintomas de insuficiência cardíaca congestiva em bovino e dando como diagnóstico imediato pericardite traumática. E a gente vai tentar explicar nessa apresentação que nem sempre os sintomas de insuficiência cardíaca congestiva é pericardite traumática. Por isso que o assunto hoje é falando sobre insuficiência cardíaca congestiva ou pericardite traumática. Ou uma coisa ou é outra, ok? Então para começar, né, é bom a gente lembrar um pouquinho da função, da fisiologia do coração. Lembrando, né? O coração tem essas 4 cavidades. Vamos aqui conhecer um pouquinho o trajeto do sangue. Sangue chega ao coração no átrio direito, através das veias da veia cava caudal, veia cava caudal e cranial. E essas veias, elas desembocam no átrio direito, trazendo sangue de todas as partes do corpo. O átrio direito se contrai, jogando sangue para o ventrículo direito. O ventrículo direito se contrai, empurrando o sangue para a pequena circulação, onde sofre o processo de hematose, troca de CO2 por oxigênio, e retorna pelas vias pulmonares no átrio esquerdo. O átrio esquerdo se contrai, joga o volume de sangue para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo se contrai, joga o sangue para a aorta, e a aorta vai distribuindo, e o sangue é distribuído para todo o organismo. Isso é um processo contínuo, e dentro do processo fisiológico, o coração tem uma propriedade de estar sempre, digamos, controlando, né? O volume de sangue que está chegando é o volume de sangue que sai. É um processo mecânico que o coração consegue controlar isso pelo mecanismo alterando a sua frequência e a sua força de contração. Então, com esses 2 mecanismos, o coração consegue exercer uma função de o sangue que chega é o sangue que está saindo. De uma hora para outra, quando o volume de sangue diminui, o coração se adapta, entendeu? Nessa função de dar continuidade à propulsão do sangue que sai. Então, dentro de um princípio da lógica fisiológica, o coração se adapta ao volume de sangue que está chegando, certo? Também é interessante entender que o coração ele tem um mecanismo de reserva. Esse mecanismo de reserva são funções exercidas também pela sua função de frequência e contratividade. De uma hora para outra, quando o volume de sangue que chega, digamos, aumenta de forma demasiada, o coração começa a alterar a frequência e força e se readapta a essa nova quantidade de sangue que está chegando. Isso é um mecanismo fisiológico que ocorre, ok? Então é importante dessa premissa para a gente entender as questões da ICC, que o coração exerce essa função de bomba, que tem um processo de adaptação e se adapta ao volume de sangue que está chegando. Também lembrando que o coração, de uma forma sucinta, ela é formada basicamente por 3 estruturas, mais a parte interna. Nós temos o endocárdio, intermediariamente nós temos o miocárdio, que é a musculatura cardíaca, e na parte mais externa nós temos o saco pericárdio, pela foto que essa membrana fibrinosa, e dentro dessa estrutura, entre o miocárdio e o pericárdio, existe um líquidozinho que é responsável para facilitar o processo
de atividade cardíaca, ok? Bom, vamos conhecer os princípios fisiológicos para a gente entender a ICC, né? Bom, o primeiro princípio fisiológico, né? Vamos lá. Na fisiologia normal, dentro de um determinado tempo, a quantidade de sangue que chega ao coração é igual ao que sai, ok? Ou seja, o volume de chegada é igual ao volume de saída. Pronto. Princípio 2. Quando acometido por qualquer doença do coração, seja de origem do endocárdio, do miocárdio ou do pericárdio, o coração pode perder a capacidade de bombear o volume de sangue que chega em determinado tempo. Aqui nós temos uma situação. O volume de saída é menor do que o volume de chegada. Estão entendendo, né? Ou seja, normalmente o coração ele se adapta ao que chega, ele joga. Mas há situações que ele não consegue mais se adaptar. E aí a quantidade que chega não consegue sair. Princípio 3. O sangue que vai chegando no coração e não consegue ser bombeado para a pequena circulação, vai se acumulando no sistema venoso da grande circulação. Tudo bem? E o princípio 4, qualquer doença cardíaca que cause uma insuficiência do coração de bombear a quantidade de sangue que chega em um determinado tempo, levando como consequência ao acúmulo de sangue no sistema venoso, chamamos esse quadro clínico de insuficiência cardíaca congestiva. Ou seja, o que é uma insuficiência cardíaca congestiva? É uma situação onde fisiologicamente o coração ele se adapta. O volume que chega é igual ao volume que sai. Mas se por qualquer motivo o coração começa a perder essa capacidade, ou seja, quando o volume de sangue que está chegando, o coração não consegue mais bombear, lembrando que primeiramente existe o que nós chamamos de reserva cardíaca, ou seja, normalmente o que chega é o que sai. Mas de uma hora para outra, quando o coração não consegue fazer com que a quantidade que está chegando seja igual à quantidade que está saindo, o coração começa a desenvolver o seu mecanismo de compensação, que é alterando a frequência e alterando a força cardíaca. Mesmo após passado, digamos, algum período, e esse mecanismo compensatório não está conseguindo fazer com que esse sangue que chegue seja igual ao sangue que sai, então o sangue começa a se acumular no sistema venoso. Então, isso quando acontece, nós chamamos de insuficiência cardíaca congestiva, ok? Essa é a definição clássica que nós podemos chamar popularmente de ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Ocorre quando o coração perde a capacidade de digamos, impulsionar o sangue que está chegando em um determinado período de tempo, ok? Isso é importante, essa definição para a gente entender alguns princípios lá na frente. Bom, os aspectos gerais da doença. Primeiro aspecto, o sintoma aparece quando os mecanismos compensatórios cardíacos são superados. Primeiramente, o coração ele bota em função seus mecanismos compensatórios, alterando a frequência e a força cardíaca. Quando esses mecanismos não são suficientes, aí começa a ocorrer o acúmulo de sangue no sistema venoso. E aí começa a aparecer os sintomas da insuficiência cardíaca congestiva. A ICC, né, que é a sigla, pode ocorrer tanto do lado direito ou esquerdo do coração, como também em ambos os lados. Nos bovinos, a ICC do lado direito do coração é mais comum que a do lado esquerdo. Na ICC do lado direito do coração, a congestão venosa ocorre na grande circulação. Na ICC do lado esquerdo do coração, a congestão venosa ocorre na pequena circulação. E aqui vai atingir o sistema pulmonar também, porque ali traz uma série de sequência atividade pulmonar. Na ICC,
A ICC, ela aparece em todas as doenças cardíacas que superam os mecanismos compensatórios, seja essa doença de origem no endocárdio, e aí nós temos as doenças das válvulas cardíacas, as endocardites e outras. Nas doenças do miocárdio, as miocardites bacterianas, as miocardites virais, as miocardites parasitárias, nos estados tóxicos ou nutricionais que diminuam a frequência e a contratividade da musculatura cardíaca. Existem algumas plantas que têm essa característica de provocar um déficit na frequência ou na contratividade, na força de contração da musculatura cardíaca. Nas doenças do pericárdio, as pericardites, também ocorre essa sintomatologia. E importante, em bovinos, a principal causa da insuficiência cardíaca congestiva ocorre em função das pericardites traumáticas. E aí é o ponto X da questão. É verdade dizer que a principal causa da insuficiência cardíaca congestiva em bovino são as pericardites traumáticas, é verdade. Agora dizer que todo animal que está com sintoma de insuficiência cardíaca congestiva tem pericardite, é errado, ok? Então é preciso exames, provas mais detalhadas para se diferenciar se a sintomatologia a sintomatologia da insuficiência cardíaca congestiva, se é de origem no pericárdio ou ela é fora do pericárdio, ok? Bom, e os sintomas dessa ICC, que pode acontecer tanto no lado direito ou lado esquerdo. Sintomas da insuficiência cardíaca direita. Começa pela distensão e pulsação das veias jugular e mamária. Primeiros sintomas que a gente começa a observar. Uma prova de estase jugular positiva. Intolerância à atividade física. Edema nas áreas subcutâneas pendentes, como a submandibular, a pele submandibular e o subcutâneo, a babela, o peito e o abdômen ventral, com prova de OD positiva nessas áreas. Edemas na cavidade corporais também, lembrando que os edemas ocorrem tanto na estrutura externa, na pele subcutânea, como também nos órgãos internos, coração, pulmão, daí porque pode ocorrer ascite, endotórax e do pericárdio. Taquicardia acompanhado de taquipneia pode também ser observado. E importante, inapetência com perda de peso. Isso aqui a gente observa em todos os animais que começam a apresentar quadro de ICC, começa a perder peso. Isso aqui eu já observei na prática, os casos que eu já vi, a gente percebe isso de forma bem objetiva. E aqui só uma dica clínica, entendeu? Importante a gente criar a rotina de estar sempre palpando as veias mamárias, porque as veias mamárias, às vezes, elas começam a sofrer o processo de distensão primeiro que a jugular. Então você consegue detectar uma ICC precocemente quando você tem o hábito de palpar as veias mamárias. Como é que você faz isso? É bem simples. Você tem o hábito de quando você chega na veia mamária e você toca ela e você faz uma leve pressão, você percebe que você consegue colabar a veia sem nenhuma dificuldade. É bem simples. E quando você começa a ter um aumento de extensão da veia jugular, já começando os primeiros sintomas de um ICC, quando você faz uma pressãozinha para colabar a veia, o que é que ela faz? Ela não colaba, ela começa a se deslocar do seu dedo. Essa prova é bem interessante, então é bom começar a criar isso com rotina clínica, que às vezes você consegue identificar um ICC de forma já bem precoce, ok? Bom, mas esses sintomas da insuficiência cardíaca congestiva, ela também pode acontecer no lado esquerdo, quando é o lado esquerdo do coração que está acometido, né? E aí nós temos o aumento na frequência e profundidade dos movimentos respiratórios, a intolerância à atividade física
ela é mais grave, porque o acúmulo de líquido aí já não é subcutâneo, já começa a acontecer no pulmão, e aí vem as disfunções respiratórias. O animal pode ter sintoma de tosse, dispneias, é bem característico, cianose, já tem dificuldade das trocas gasosas, e por último mesmo até o desmaio pode vir a acontecer em animais que estão sofrendo por esse quadro de insuficiência cardíaca isquêmica. Não tenho visto com frequência, não me lembro, tenho visto bem mais comuns, os casos que eu tenho acompanhado é só de insuficiência cardíaca do lado direito. Se bem que a gente nota que no final os animais passam por uma angústia respiratória há muito tempo, né? Ou seja, que a causa seria justamente animais já começando a ter também um acúmulo de líquido no sistema, na pequena circulação, ok? Bom, vamos comentar agora algumas fotos, né, que interessantes. Isso aqui foi um caso que eu acompanhei, essas fotos são minhas. Aqui nós temos um animal que teve um processo de ICC, e aqui nós temos o edema submandibular, aí prova de Goudet positiva, distensão da via jugular, bem característica, edema de babela e edema de peito, aqui já bem característico. Aqui nós temos também uma prova de estase positiva. Aqui nós temos um caso também bem característico, os colegas passaram essa foto para mim recentemente. Aqui nós temos o edema do peito já se instalando. Aqui a veia jugular, o mesmo animal já bem preeminente, extensão da veia jugular já bem preeminente. Aqui nós temos uma prova de estase positiva. Prova de estase é isso, quando você faz uma pressão nessa região mediana da veia jugular do pescoço. Então essa parte aqui de baixo que está entrando no coração, ela tem que secar, né? Porque o coração normal, o que ele faz? O átrio ele expande, então o sangue que está aqui, ele entra para dentro do átrio. Então quando existe déficit do coração de bombear o sangue, esse frango fica retido, então essa veia ela não seca, ó. Ela não seca por quê? Porque existe aqui um acúmulo de sangue, ou seja, tem um acúmulo de sangue venoso e essa veia não consegue secar, ok? É assim que interpreta a prova de estase. Fez a prova, entendeu? Qual é o normal? Muitas vezes você pode até, quando você faz a prova, você com o dedo, você vai descendo para você ter certeza que realmente a veia está seca. Você tira o dedo, com pouco tempo, essa veia começa a encher, ela vem enchendo, ó. Você percebe que ela vem enchendo. Ou seja, o coração não está conseguindo bombear a quantidade de sangue que está chegando e o sangue começa a retornar. É assim que a gente interpreta a prova de estase. Aqui tem um edema de babela e peito também, ó, já bem característico. Também um edema de babela e peito, isso é foto da internet. Também foto da internet, edema de peito, ó, babela e edema de abdômen ventral. Bom, aqui é uma foto do Rembrandt. Eu tirei essa foto para a gente entender direitinho aquilo que a gente está querendo que seja bem determinado. Ó, distensão óbvia da via jugular em uma vaca com insuficiência cardíaca secundária ou endocardite. Isso é uma clínica americana. E aí eles têm todo o recurso de tecnologia de fazer prova específica e detectaram que essa vaca ela tem um ICC, mas a causa é uma endocardite, ou seja, é uma doença acometido o endocárdio, ok? Vamos ver isso aí para a gente começar, depois a gente questionar a questão do tratamento. Segundo aqui, o animal também que apresenta um quadro bem característico de insuficiência cardíaca congestiva, com edema de babela, edema de peito, edema do abdômen ventral, já se espalhando para a região do prepúcio. Aqui é o animal que tem uma insuficiência cardíaca congestiva, provocado pela ingestão de uma planta natural, eu não conheço, chamada de Atheleia grazioviana. Deve ser alguma erva, não sei, que existe em algum lugar, que essa erva com certeza ela deve provocar algum distúrbio na função cardíaca, não sei qual é, isso provocar essa estomatologia de insuficiência cardíaca congestiva, ok? Bom, lembrando que a ICC ela é de origem endocárdica, miocárdica ou pericárdica, certo?
Isso aí que a gente está querendo ficar bem claro, que os sintomas de ICC podem ser doenças do endocárdio, miocárdio e pericárdio. E para diferenciar essas doenças, nós temos alguns recursos, né? Entre eles, a auscultação cardíaca. Só que para isso, o veterinário tem que ter experiência com clínica de grandes animais, tem que ter experiência tem que ter algum know-how na questão da auscultação cardíaca, entender o que é um coração normal, o que é um coração que está batendo com acúmulo de líquido, o que é um coração que está batendo com som de atrito de preula com... Isso é, existem algumas situações que a gente consegue diagnosticar quando você é treinado, tem um ouvido treinado para esse tipo de situação, entendeu? E aí nós temos o eletrocardiograma, o fonocardiograma, o detector de metais, as provas de hemograma, leucograma. Há uma série de provas que pode auxiliando ao diagnóstico, entendeu? De ser endocárdio, miocárdio, pericárdio. Mas na prática, o que é que nós temos? Nós não somos treinados, digamos, com essa escutação cardíaca, a não ser quem faça alguma residência, quem tem alguma experiência em clínica de grandes animais, que são poucos colegas que têm essa habilidade. Isso aqui, eletrocardiograma, fonocardiograma, detector de metais, também não são equipamentos que nós temos disponíveis, de forma que, qual é a nossa verdade? Dificilmente nós temos condições a nível de campo, diante de se encontrar um animal com sintomas de insuficiência cardíaca congestiva, a gente levar isso a um diagnóstico mais preciso e saber onde está o problema. É no endocárdio, é no miocárdio ou é no pericárdio, ok? Bom, e aí vem a questão do tratamento, onde eu entendo que a questão é mais polêmica, né? E aí, como se trata de tratamento, a gente também tem que levar em consideração a experiência do profissional que está atuando na área e aquilo que ele está vendo, que ele já viu. Então, eu acho que eu já vi hoje, em torno mais ou menos entre uns 15 a 17 animais que tiveram evolução com ICC, né? Desse aí, talvez uns 4 ou 5 eu pude já ter alguma conduta diagnóstico na época que eu praticava com isso com mais, digamos, já era minha rotina clínica, né? De trabalhar com esteto, de escutar, e eu já tinha mais o ouvido treinado. Eu consegui diagnosticar alguns casos de pericardite, não todos, mas digo para vocês que todos os animais acabam indo a óbito. Eu não vi até hoje, dos casos que eu acompanhei, nenhum animal que começa a entrar no quadro de CC ter uma parada do processo ou uma reversão do processo. Sempre acaba combinando com o falecimento do animal. Pode acontecer, o que acontece é que uns evoluem em 2 semanas, outro pode evoluir em 1 mês, outro 2 meses, 3 meses, mas acaba sempre indo ao falecimento do animal. Então, isso é o primeiro ponto, né? Isso é a minha observação como clínico, né? Com a experiência clínica que eu tenho. Então, hoje, entendeu? Hoje, depois pelo que eu já vivi, assim, sempre como eu declaro com a situação de um animal onde a gente tem que fazer o tratamento, então eu sempre gosto de fazer 3 observações, independente do que seja, né? Independente da causa, independente da doença. Primeiro, qual é a doença que está sendo realmente tratada? Ou seja, o que é que eu estou tratando? É uma mamite? É uma pneumonia? É uma traqueite? É uma artrite? É uma ruminite? É uma hepatite? É uma enterite? O que é que realmente eu estou tratando? Então esse é o primeiro ponto, né? Segundo, qual é o grau de lesão cometido? Ou seja, essas ites que eu falei, se a partir do momento que você diagnostica, o estado clínico do paciente te dá alguma orientação a respeito dessas lesões, ou seja, qual é o grau de lesão que esses animais estão tendo? E o terceiro, qual é o percentual de recuperação esperado? Então, a gente tem que pensar um pouco nisso, porque hoje, eu parto do princípio, sempre digo,
que o melhor veterinário que tem é aquele que não dá prejuízo de forma irresponsável ao produtor. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado de estar querendo fazer esse experimento em propriedade. Muito cuidado de estar medicando o animal quando clinicamente o animal já está indo para o estado, como se diz, a questão de falecimento é só uma questão de tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não é bom para a gente como profissional quando esse tipo de coisa acontece. Eu já fui muitas vezes elogiado por encaminhar animais por abate e depois o produtor vir para mim agradecer: rapaz, que bom você fez aquela atitude, você não tem tomado a reis. Depois que a gente vê as coisas, que eu sempre, quando mando para abate imediato, toda vida eu sempre gosto de verificar, ir lá, saber o que foi. Então a gente tem situações diversas aqui que a gente encontra. Isso já aconteceu comigo de rotineiramente. Então eu gosto muito de perguntar isso, né? Sempre o que é que está sendo realmente tratado, qual é o grau de acometimento e qual é o resultado esperado. Como se trata, por exemplo, um animal com a tristeza parasitária. Clinicamente, você está diante de sintomas que você interpreta como sendo a tristeza parasitária. Segundo aspecto, você está tendo noção do grau de acometimento que a doença está induzindo no animal. E terceiro, a sua experiência, você já sabe se você trata o animal com mal triste, se recupera 10%, 20% ou 100%, aí depende de profissional para profissional. E a pergunta é: um animal que se apresenta com quadro de um ICC. Primeira pergunta: qual é a doença que está sendo tratada? Se você não tem essa condição aqui, e você saber se esse animal está com uma doença no endocárdio, qual é a doença? É uma doença infecciosa? É uma doença neoplásica? Se esse animal está com uma doença no miocárdio, que doença é, né? Qual é a origem da doença? É infecciosa? É parasitária? Entendeu? É neoplásica? Se esse animal está com doença do pericárdio, se é uma pericardite, se é traumática, com quanto tempo, ou seja, de que forma está essa estrutura, qual o líquido tem no coração, é soro com fibrina, é fibrina, já é secreção purulenta. Se for secreção purulenta, não adianta mais nem medicar, porque não resolve mais nada. Então, é por isso, gente, que quando a gente vê a situação, a gente tem que pensar um pouco. Então, em função do que eu já passei, em função hoje do que eu vivi, então a minha conduta hoje é o seguinte: animais que se apresentam desenvolvendo sintomas iniciais de CC, eu encaminho ao abate de imediato. É polêmico, mas cada profissional tem a sua vivência, tem a sua experiência. Então, não tenho tido sucesso, não vi animal começar a desenvolver ICC e melhorar. A tendência é piorar, como eu falei. Uns evoluem rápido, outros evoluem de forma mais lentamente, entendeu? Mas não vi quadro regressivo. Por isso que, e também partindo do princípio que a minha experiência é essa, e partindo do princípio também que esse princípio que você não sabe o que é que você está tratando, você não sabe qual é a lesão que está ocorrendo, você não tem nem noção do percentual que você vai esperar de recuperação, de melhora. Então isso, muitas vezes, tudo isso acaba complicando o processo. E na iminência, na dúvida, entendeu? Na dúvida de um tratamento fracassado, entendeu? E o animal indo ao abate, o produtor aproveitando a carcaça, entendeu? Eu prefiro a segunda opção, entendeu? Eu prefiro a segunda opção, que tanto é melhor para mim, como profissional, como também é melhor para o produtor. Por isso que hoje eu tenho essa convicção, não trato mais animais que começam com sintomas de ICC. Às vezes você pode até observar, você desconfia a primeira vez, com 3, 4 dias você nota o animal teve uma pequena piora, não tem mais o que esperar, manda para o abate imediato. Porque se for o animal estiver começando, se for até mesmo uma pericardite começando, enquanto ali está só no coração, praticamente a carcaça se recupera, entendeu? Agora, às vezes as lesões são mais profundas, que o animal
Se ficasse continuando, as lesões iam se perpetuando, o processo vai complicando e o mais importante, chega um ponto que o animal vai perdendo o apetite, vai perdendo a vontade de comer, vai perdendo peso. No final das contas, acaba o produtor perdendo o animal, perde dinheiro para o medicamento. Então é por isso que hoje eu não faço mais essa opção, entendeu? Eu acho melhor eu encaminhar logo diretamente ao abate. Então essa aula eu queria apresentar essa doença para vocês. Mais importante é a gente não ficar, cuidado com o diagnóstico, entendeu? Cuidado com o diagnóstico, entendeu? Insuficiência cardíaca congestiva é fácil de diagnóstico, beleza, porque tá aqui, é bem simples, é uma doença que facilmente você se identifica. E aí, mais característica, distensão e pulsação da jugular, prova de estado positivo, intolerância à atividade física. Então, o diagnóstico é fácil. Porém, ou seja, você saber a causa inicial, se trata de uma endocárdio, se é uma doença do endocárdio, se é uma doença do miocárdio ou do pericárdio, é mais difícil, mais complexa. Por isso que eu acho melhor encaminhar ao abate imediato, ok? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção a todos. E sempre quando vê animais com sintomas de ICC, então diagnóstico ICC, diagnóstico é insuficiência cardíaca congestiva, entendeu? Não vamos dizer que é pericardite, porque nem sempre é pericardite, entendeu? E sempre colocando para o produtor o que é um diagnóstico extremamente reservado, o fato de a gente não ter recurso de identificar onde está o problema. Então, muitas vezes, uma boa conversa com o produtor, a gente consegue bem facinho, entendeu? Explicando para ele que o abate imediato é a melhor alternativa, ok? E mais, até a próxima e obrigado, atenção de todos.